Boa noite, essa é a Escola Capacitando, eu sou o professor e pastor DH. Essa é a terceira aula do módulo de Bibliologia, a doutrina das Sagradas Escrituras. Nós vamos continuar andando pela história da Palavra de Deus. Eu queria recapitular um pouquinho a aula passada e já emendar na aula de hoje, o slide número 17, onde a gente começou a tratar sobre a inspiração, esse dogma magno da nossa fé. E nós chegamos ali no auge da inspiração plenária ou verbal, que é aquela inspiração orgânica, lembra? Nós falamos que a Bíblia tem duas naturezas. Quem que pode jogar no chat aí as duas naturezas da Bíblia? Ela é 100% divina, porque veio do próprio Deus, mas ela também é 100% humana, porque foi confeccionada por homens santos inspirados por Deus. E essa inspiração, nós vimos que ela é plenária ou verbal, quer dizer, ela é orgânica, ela é processual e relacional. E aí a Estela Mares, aí a nossa obreira, fez esse quadrinho lindo, que resumiu tudo que nós falamos. Então, a palavra veio por transmissão divina, ela foi recebida pelos apóstolos e pelos profetas, né? A recepção profética e apostólica. Pastor William Dereski falou um pouquinho sobre Efésios 2:20 no domingo. Os apóstolos e profetas que foram inspirados para escrever os livros canônicos que nós vamos aprender. A inspiração, ela vem da transmissão, ela dá capacidade para a recepção dos apóstolos e profetas, ela está presente no registro transmissor. Então aqueles homens registraram tais os fatos como Deus queria, ok? Muitos registros Deus não quis. A aceitação criteriosa, então nós cremos que o Espírito Santo estava ali na formação do cânon, desde o Velho Testamento, que é a Tanakh, que nós vamos aprender, até os documentos apostólicos do primeiro século. E além de estar lá, nós ainda temos que crer que Deus preservou de maneira zelosa, através dos judeus e através da igreja cristã, esse é o processo de inspiração das Sagradas Escrituras. Você consegue ver essa trama cósmica, porque Deus tem que velar pela sua palavra, ok? Pode passar para nós, Adriano? Então, nós vimos que tem algumas teorias que são furadas, né? Teoria mecânica, que é aquela que diz que os autores foram totalmente passivos, quase que uma psicografia. Isso é mentira. A teoria natural já vai para o outro extremo. Ela fala que não, foi tudo natural, não tem nada de Deus. Deus usou homens superdotados como Sócrates, Camões, Rui Barbosa. Não, nós vimos que não foi assim também. Pode passar, Adriano, que é só uma recapitulação. Nós vimos a teoria parcial, que é aquela complicada, a mais nociva de todas, abraçada talvez pelo advento da teologia liberal, a neo-ortodoxia, que diz que não, algumas partes da Bíblia foram inspiradas, outras não. É o evangelho self-service. E aí você vai vendo na Bíblia, e o problema dessa teoria é que quem vai ter que selecionar o que é e o que não é palavra de Deus é o leitor. E aí cada um vai se defender do jeito que quer. Então isso também é furada. Nós vimos que 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Coloca aí, toda a Escritura. Então, irmãos, e aí nós vimos também que tem outra que é furada, que é a última ali do próximo slide, que é a teoria reflexiva experimental, que ela ensina que o registro foi colocado, não que haja mentiras no registro, mas é o imaginário social daquele que registrou. Por exemplo, a ressurreição de Cristo. Não é que tal, o fato não é importante se ele ressuscitou ou não, mas ele, cada vez que era pregado, ressuscitava no coração dos apóstolos. Então é uma forma de querer tirar o sobrenatural, tirar o metafísico, tirar aquilo que é intangível e começar a querer analisar as coisas de uma maneira complicada, tá bom? Então nós vimos que tudo isso é furada. O que nós cremos, acho que está no próximo slide, na outro já é a aula de hoje,
mas é aquela primeira, é a inspiração plenária e verbal. É esse equilíbrio entre as duas naturezas da Bíblia, ok? Então corta aqui para mim, Adriano, antes de jogar o slide 21. Então, irmãos, a Bíblia é inspirada. Lembra dos 5 I? A Bíblia é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é indestrutível e ela é inesgotável. Então, colocado a gaveta da inspiração, eu queria falar um pouquinho da diferença dessas 3 doutrinas. Existem 3 doutrinas básicas quando nós falamos das Escrituras, que é revelação, inspiração e iluminação. Lembrando que o que nós vamos falar agora não é para você sair por aí criticando o teu amigo daquela igreja ou dizendo para de usar esse vernáculo errado. É apenas para que a gente coloque as coisas na gaveta correta. Você que tem lá guarda-roupa ou closet, né, como a Joelce e o Júlio lá, você sabe que você tem que colocar a roupa no lugar certo. Você sabe onde está a meia, onde está a cueca, onde estão as camisas sociais no cabide. Assim é essas 3 doutrinas, porque às vezes nós confundimos as coisas. Então nós já vimos o que é inspiração. Agora vamos tentar entender o que é revelação e iluminação, para que a gente possa lidar bem com as sagradas letras, ok? Então vamos lá, eu queria que os líderes estivessem com a Bíblia aí de prontidão, que eu vou fazer aquele esquema de dividir textos, você vai poder participar na hora que eu liberar o microfone, e também o William Deresk, e aí nós vamos crescendo no entendimento. Revelação, joga lá para nós, Adriano. O que é revelação? Falando de doutrina das Escrituras. Eu não estou falando daquele dom que nós chamamos de revelação, que na verdade é palavra de conhecimento. A palavra revelação vem do hebraico galá, que significa descobrir, ok? Então é muito importante que nós façamos essa diferenciação dessas 3 doutrinas escriturísticas. São 3 vocábulos que apontam para 3 operações diferentes do Espírito Santo. Então, o que é revelação? Revelação, anote aí a definição, enquanto você já vai vendo os textos. Revelação foi o ato pelo qual Deus revelou ao seu apóstolo ou profeta o conteúdo da verdade. Então, revelação foi aquilo que Deus revelou. Não tinha como homem, por vontade própria, escrever a Bíblia. Se Deus não auto-revelasse, nós não teríamos as sagradas letras. Então, revelação é um ato de Deus. Aquilo que não poderia ser conhecido se Deus não revelasse. Então, a palavra ali no hebraico e no grego, olha que legal ali, ó. No hebraico é a palavra galá, descobrir. No grego é a palavra apocalipse. No apocalipse, as placas tec. Talvez você já viu algum pregador dizer assim, abra sua Bíblia comigo, no livro da revelação. Porque Apocalipse literalmente é revelação. É a união de 2 vocábulos, né? Apocaluma, Apocalipse, tá bom? Eu queria dividir alguns textos enquanto você copia a tela. Eu queria dividir sobre alguns obreiros que estão aí. Eu queria que a nossa psicóloga Michele abrisse aí Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29, me deixa aberto. Eu queria que a Liara deixasse Apocalipse 1, versículo 1 e 2 engatilhado aí, se o Vitinho quiser ler também. Aí eu já queria jogar aqui Romanos capítulo 1, do 19 ao 21 para Jusileia, a nossa líder do PG Vale da Bênção. Se você está sem PG, vem para cá, Brasil. Eu queria engatilhar aqui para Ângela, a nossa pastora e pedagoga, Salmo 19, do 1 ao 4, ok? Para fechar bonito, eu queria que a Thelminha, oi Thelminha, já abrisse lá em Hebreus capítulo 1, o 1 e o 2, ok? Eu queria aqui que a Jéssica Rocha, nossa patrocinadora da Chá Quente, já abrisse lá no livro de João, capítulo 1, aí você vai ler, Gé, do 1 ao 4 e depois o 14, conforme eu solicitar, ok? Eu também queria que a Ana Betônia, a minha nutricionista, sempre dando as dicas que salvam a minha saúde, a Ana Betônia abrisse lá no Evangelho de João também, capítulo 1, 10 e o 11,
E para fechar, a nossa Adricubis abrisse lá em Romanos 8,16, tá bom? Então, quando eu chamar o texto, tá tudo na tela aí, você pega e abre para nós, tá bom? Enquanto você procura, o Adriano vai jogar aqui para mim de novo, eu já chamo o texto e você abre o microfone. Nós temos que entender que revelação foi Deus tornando-se conhecido ao homem. O que é revelação, pastor? Foi Deus tornando-se conhecido. Seja a palavra no hebraico ou no grego. A humanidade precisava de revelação, porque a nossa razão tem seus limites, é ou não é? A filosofia, por mais maravilhosa que seja, ela não está habilitada para responder ao eterno. Eu aprendi isso no livro do reverendo Antônio Carlos Costa. Por mais que a filosofia tateie, ela fale coisas, ela tente, como Platão, né, viver nos dois mundos, mas só Deus poderia dar uma resposta, se revelar a nós. Então nós temos que entender que revelação partiu da mente de Deus para os homens. A inspiração é o processo pelo qual isso é tomado. Mas a revelação é a transmissão, é a exposição da verdade, é o recebimento e o registro. Ok? Não, é a transmissão. A inspiração é o recebimento e o registro. E a iluminação é a compreensão, é a aplicação dessa verdade em nós como verdade. Então a revelação é a palavra. A inspiração foi o processo pelo qual ela foi confeccionada. E a iluminação é aquilo que o Espírito Santo faz para que eu e você venha compreender. Não compreender filosoficamente, mas aceitar como palavra de Deus. Então, alguns versículos sobre revelação, joga na tela de novo, Adriano. Psicóloga Michele, Deuteronômio 29, 29. Lê lá para nós. Palavras são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei para sempre. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Quando Moisés estava terminando, você sabe que Deuteronômio é a repetição da lei. Ele libera essa palavra. Galera, fique tranquila. O que Deus quer de nós, ele revelou na sua palavra. Você já percebeu que o crente, ele quer saber a multiplicidade do mundo subatômico? Ele quer saber quem são os nefilins. Uma vez um cara chegou para mim, no final de uma pregação, quase que tremendo, numa efusão de curiosidade. Ele falou assim, cara, vou te fazer uma pergunta, se você não me responder, eu vou desviar. Eu falei, meu Deus, quem era aquele homem pelado que saiu atrás de Jesus? Eu falei, cara, que é isso, meu irmão? Você vai desviar por causa do cara pelado, mano? Meu Deus, irmão. Então a gente quer achar as coisas ocultas. Isso é ocultismo, irmão. As coisas ocultas, o que não está na palavra. Lembra o que Lutero falou? Não precisa querer saber. Queira saber o que está na palavra. Porque isso foi revelado. É para nós. É para os nossos filhos. É tudo o que precisamos nessa vida e para o porvir. Ok? Eu vou pegar o texto aqui, ó, de Mateus 16. Vou ler para você, ó. Olha o que é revelação. Olha que interessante. Mateus, abra aí comigo. Mateus 16, versículo, vamos começar aqui no 13. Ó, Mateus 16, 13. Olha o que é revelação. Como isso vem de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Mateus 16, 13. Perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus fez uma pesquisa. Ele abriu a caixinha do Insta dele. E eles responderam. Uns dizem ser Juan, o Bautista, né? O imersor, como aprendemos no culto de batismo. O apelido dele, João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros, Jeremias ou alguns profetas. Então, irmãos, olha aqui. O homem, no máximo, pode tatear e achava que Jesus era mais um profeta. Aí Jesus faz uma pergunta muito legal. Olha o versículo 15. Mas continuou e disse, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, Pedrão, talvez o mais atabalhoado, o mais precipitado, o mais que metia o pé pela mão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, versículo 17, bate palminha e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas.
parabéns, acertou, nota 10. Mas agora eu vou dar um mistério. Olha o que ele diz. Porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Ele estava dizendo, Pedrão, você só acertou, você só conseguiu me enxergar não como homem, não como mais um profeta, não como filho da irmã Maria, porque o meu Pai te soprou. Isso é revelação. E eu também vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra aqui é a revelação. Ele faz um trocadilho com o nome do Peter ali, né? Do Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sem revelação. O William falou um pouquinho sobre a doutrina dos apóstolos, que a pedra angular era o Cristo, o fundamento que não pode ser removido. E a construção desse cânon, que é a Escritura, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o tipo de igreja que Jesus está edificando, primeiro, a igreja que é dele, que é fundamentada na revelação dele e é alicerçada. Irmãos, revelação é isso. Revelação é isso, Adriano. Então, essa palavra, eu queria que a Liara, né? Foi a Liara que ficou com o Apocalipse. Lê para nós, Liara. Só para vocês verem essas palavras. Gala ou Apocalmo, né? Apocalipse 1, 1 e o 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, irmãos, esse tipo de revelação cessou. Eu até faço uma referência aí, dando a moral aqui, pastor William Dereski. Depois você vai no Rogate TV no YouTube, aciona o sininho, segue lá. Domingo passado nós recebemos uma palavra tão preciosa que eu vou falar semana que vem, que é o cânon, os apóstolos. Hoje não pode um pica-fumo dizer eu tive uma revelação. Se o cara aparecer com outra revelação, com outro evangelho, com outro Cristo que seja anátema, porque fechou o cânon. João está dizendo, nós recebemos a revelação de Jesus Cristo e eu estou dando a conhecer. Olha o mistério, irmão, Deus se revelou. Lembra que eu falei que essa palavra, Apocalipse, né? A palavra apo mais caluma, era literalmente abrir-se o véu. Antigamente, só para você ter uma ideia, essa palavra era do teatro grego. Então, as cortinas se abriam, não assim, ó, como a gente vê lá no Teatro Guaíra, né? As cortinas eram de baixo para cima. Interessante que o Senhor foi diferente, né? Foi de cima para baixo. Mas a revelação é isso, os atores apareciam. Então, irmãos, revelação é a verdade eterna, é a autorrevelação de Deus, ou melhor, a revelação do alto. A inspiração foi o modo pelo qual isso foi transmitido e aceito pelo escritor canônico. Agora, a iluminação é quando eu e você estamos com a Bíblia aberta e o Espírito Santo testifica que é palavra de Deus e nos dá entendimento. Então, revelação e Apocalipse é exatamente essa palavra. Gala, descobrir. Apo, mais caluma, tirar o véu. Era o momento que os atores entravam, as cortinas se abriam de baixo para cima. Mas Marcos, anota aí, essa daí não está no papel. Marcos 15, 37 e 38 diz que quando Jesus bradou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Marcos capítulo 15. Sabe por quê? Porque a religião é o homem querendo ter uma revelação do alto. Agora o evangelho foi Deus vindo do alto e se revelando. Nas escrituras foi revelado não só a palavra de Deus, mas também o verbo vivo, que é o Senhor Jesus. Quem ficou lá com os textos, nós já vimos aqui a definição. Adriano, joga lá na tela, só para eles anotarem as categorias de revelação. Então, Deus se revelou, e se revelou de algumas categorias. A primeira delas é a que nós chamamos de geral ou natural, tá? Depende da apostila teológica que você pegar. Então Deus se revelou de maneira geral, lembra a confissão de Westminster? Deus se revelou de maneira especial, que são as sagradas letras,
as Escrituras, a palavra de Deus, esta Bíblia que você tem aí na sua mão. E Deus também se revelou de maneira perfeita e mais clara através de Jesus, que está na Bíblia, que tem gente que fala, irmãos, quando Agostinho falou que Jesus era a chave hermenêutica, ele não estava dizendo que Jesus é uma entidade e a palavra de Deus é outra. Aonde que você conhece Jesus? Na Bíblia. Então, ele está dizendo que Jesus, o William falou isso domingo, quem veio no culto pegou tudo. Que Jesus, ele reinterpreta, Jesus dá um novo significado para o Antigo Testamento e para a vida. Você tem que olhar a vida como Jesus. Por quê? Porque ele é a revelação perfeita e clara do Pai. Jesus. E ainda Deus se revelou de maneira pessoal e empírica. Quer dizer, o Espírito Santo em nós, ele dá a certeza que Deus está ali. Deus está aqui. Então esses 4 níveis de revelação deixa incontestável. Geral e natural, especial, que é a palavra, perfeita e clara, que é Jesus, e ainda o Espírito Santo em nós, que é essa revelação pessoal, empírica, é aquela experiência que cada um de nós temos. Vamos ver alguns textos? Quem ficou com Romanos 1, do 19 ao 21, pode ler para nós. Eu acho que é a Jusileia, nossa líder de PG. Eu mesma, pastor. Pode ler, Ju. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Então, Romanos 1, Paulo vai dizer o quê? Que é só olhar, né? Não tem esse novo filme, Olha para Cima? Eu vi o céu e a terra já não me fascina. Você olha, por isso que as pessoas... Mas ainda é uma revelação geral. Você sabe que existe um Criador. Vou dar um exemplo, olha, corta para mim aqui, Adriano. Depois, quando voltar a tela, se a Letícia quiser trazer um chimarrão aqui, você olha um quadro. O homem, ele olha para o planeta Terra, ele tem que ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé para achar que tudo isso aqui... Ele sabe que tem um Criador, a maioria, né? Hoje está na moda querer... A maioria dos ateus, na verdade, são pessoas magoadas com Deus. Não é porque o cara não tenha... Mas ainda ele olha o quadro belo, mas ele não sabe o caráter daquele que pintou esse quadro. Eu gosto de um exemplo que o Dr. Rodrigo Silva usa, que ele, numa aula dele, ele mostra um quadro que foi pintado por Adolf Hitler. Então, antes de você saber, né? Já estou dando spoiler. Mas ele diz, olha esse quadro, tá uma paisagem, tipo de um Alpe suíço, coisa mais linda, era na Áustria. E aí você fala assim, alguém pintou esse quadro. Quem pintou talvez tenha bom gosto. Você vai tentando tirar características do pintor. Daí ele diz, você sabe quem pintou? Esse quadro foi pintado por Adolf Hitler. Quer dizer, a mesma coisa é a revelação geral. Você pode saber que existe um Criador, você pode dizer Deus, né? Eu acho que ele é bom, mas você ainda não tem a revelação precisa. Mas já é uma revelação. Então a revelação de Deus ela tem 4 facetas. Quem ficou com o Salmo 19, do 1 ao 4? Ainda sobre a revelação geral e natural. Então, pastor, Pode ler. os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras. Aleluia. Então... Os confins do mundo. Amém. Então você olha a natureza, irmãos, e olha que esse mundo, nós estamos em 2022. Você imagine quando foi criado lá no Éden. Quão lindo deveria ser isso aqui, né? Mas você olha e você pode cair no erro de adorar, dizer que é uma mãe natureza, que os cristais, né? Tem uns irmãos aqui de Alvorada do Norte, irmãos de Brasília, ali pertinho, né? A Kelly conhece, Cristalina, lá a terra dos cristais, né?
Diz que tem um portal cósmico lá. Então a gente começa meio que tateando. O cara olha o mar, olha a natureza, além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Larararararara. Beleza, parou aí. Mas Deus queria só se revelar assim? Ele não queria que você adorasse a criação. Ele queria ser adorado, porque ele é o Criador. Amém? Aí entra a revelação especial, que é isso que nós estamos falando, as Sagradas Letras, que é a palavra de Deus, que nós já vimos bastante, então eu nem vou abrir versículo. Só que dentro da palavra de Deus, ainda no momento histórico, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e hoje nós podemos olhar para o Cristo e saber como Deus é. Quem aqui quer ver Deus? Não precisa morrer para ver Deus, já disse o crioulo. Olha para Jesus. Vamos ler lá? Quem ficou com Hebreus capítulo 1, o 1 e o 2? Pode ler. Sou eu, Thelma. O filho é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos, por meio do Filho de quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Irmãos, anota essa frase, tira uma fotinha do pastor aí e coloca a frase hoje do dia. Jesus não é a única revelação de Deus, mas ele é a última revelação de Deus. Ele não é a única, como alguns teólogos liberais estão falando, como se Jesus não estivesse na Bíblia. Eles falam que a Bíblia é um livro e Jesus é a palavra, tá? Mas a palavra está onde? Mas quando nós olhamos para Jesus, então nós não desprezamos sonhos, visões, profetas, modos que Deus falou no passado, só que agora está muito claro. Ele falou através do Filho. O William falou um pouquinho disso ontem. Jéssica, João, você pode ler tudo, do 1 ao 4 e depois já pula para o 14. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, que habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, como que Jesus se revelou? O Verbo se fez carne. O versículo 14 aqui, que a Gé leu aqui, ele habitou. Essa palavra habitou no grego armou a sua tenda. Tabernaculou. Deus veio acampar na terra. Sabe quando as crianças acampam? Ele falou, deixa eu passar um tempinho com vocês. Um dia será para sempre, mas deixa eu viver aí 33 anos. Então Deus, Jesus é Deus, irmãos. Então ensine as crianças na tua casa. Olha o que diz Colossenses, eu vou ler 1, do 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus que todo mundo queria ver, foi visto em Jesus. O primogênito de toda a criação, no original, ele é o Criador. Pois nele foram criadas, nele, em Jesus, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tivesse a primazia. E daí Paulo acaba aqui, ó. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, Jesus é a revelação perfeita e clara de Deus. Ele não é a única, mas ele é a última. Jesus, olha para ele. Mas mesmo assim, ainda Deus, Jesus falou assim, ó, eu vou partir e eu vou enviar o Espírito Santo. Então, assim como os homens do passado, que não tinham santo cânon, vivia só de experiências, nós temos Deus em nós. O Espírito Santo, ele traz essa revelação pessoal e empírica. Quem ficou com João 1, do 10 ao 12? Lê para nós. Sou eu. Pode ler.
A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quem recebe Jesus, Deus dá uma experiência. Qual experiência é essa, pastor? De ser filho de Deus novamente. Aí o mesmo texto que está ali do pessoal empírico, acho que eu não pedi para ninguém ler, mas eu vou citar Romanos 8,16. Eu pedi para alguém? Acho que não, né? Oi, pastor, sou eu, Adri Cudes. Então lê, Adri. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você está vendo que... Boa noite, Ágata, tricolor de coração. Irmãos, nós recebemos Jesus e nós se tornamos filho de Deus. Isso é um milagre. Assim como o nascimento natural já é um milagre, você imagina o espiritual. Só que quem que coloca nós nessa matrix e fala, cara, você, o Espírito Santo, Romanos 8,16, ele testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa revelação, ela também é pessoal e empírica. Claro que é sempre baseado na palavra, claro que essa palavra passa pelo crivo de Cristo, mas olha o que acontece, outro texto, Ezequiel 36, eu vou ler, ó, que é uma promessa da nova aliança, da regeneração, vou dar para vocês um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. Isso aqui é uma expressão idiomática. Coração de pedra é aquele coração insensível, que não consegue corresponder a Deus. Mas Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar o quê? Um coração de carne, quebrantado. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha uma experiência. Jesus Experience. O Espírito Santo. O meu espírito, e farei que vocês andem no meu estatuto. Quem que pode contestar que nós recebemos o Espírito? E isso, eu não faço as coisas certas para ter o Espírito Santo. Eu faço as coisas certas porque eu já tenho o Espírito Santo. E eu começo a andar nos estatutos, eu guardo os juízos, eu observo os mandamentos. Ezequiel. Quantos já provaram isso aí? Joga a mãozinha pro alto no chat aí. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, joga lá de novo, Adriano, quando cair na prova. Quais são as 4 revelações? Você vai colocar lá, ó. Geral e natural, que é a natureza, a criação. Especial, que são as Sagradas Escrituras. A perfeita e clara, que é Jesus. E a pessoal e empírica, ok? Então, irmãos, a revelação bíblica, ela segue uma ordem. Joga lá para nós, Adriano. Então, a decisão de revelar-se foi um ato de Deus. Deus quis se revelar. Gala, no hebraico, Apocalipse, no grego. A palavra no latim, ela está muito mais ligada a... Lembra a galera da época da Kodak? Que você levava o filme lá para ser revelado? Que é do latim, revelare, sair de trás, né? Então, a decisão de revelar foi Deus por uma graça, por uma obra. Ok? Então é muito lindo isso. A lógica da revelação é essa, ela segue uma ordem. Por que Deus se revelou? Anote aí. Porque Deus me ama. Por isso ele se revelou nas Escrituras. E se ele se revelou, ele cuida dessa revelação e a preserva para sempre. Ah, mas a palavra de Deus, não. Eu acredito que Deus quis se revelar. E se ele se revelou nas Escrituras, ele se revelou e ele cuida e preserva a sua revelação. Ele queria ser conhecido como ele é. Amém? Então Deus cuidou de toda a produção, de toda a preservação, é o que nós vamos estudar. A historicidade, a canonicidade. Por quê? Porque é a revelação para nós. Voga para mim, Adriano. Só vamos pegar rapidinho. Só pede pro pessoal mandar um presente de novo, porque Tá. caiu lá e eles Tá. perderam. Joga aí. Pessoal, joga para mim aqui, ó. A produção pediu para você mandar presente de novo, que o chat caiu. Só para você não ganhar falta, manda lá de novo, tá bom? Já movimenta o chat aí. Manda lá seu nome, presente, diga aula top.
Deus não disse assim, eu amo vocês, mas se virem para descobrir quem eu sou. Não. Deus quis se revelar na natureza, na revelação especial, se fazendo carne e ainda mandando o seu espírito. Você consegue valorizar isso? Deus queria ser conhecido e achado por nós. Amém? Pode jogar o próximo, Adriano. Não esqueçam aí. A diferença entre revelação, inspiração e iluminação é muito importante para a gente entender algumas coisas, né? Nós temos que entender que a revelação é a única certeza da mensagem divina. As religiões do mundo são muitas, porque o homem está tentando alcançar Deus, está tentando tatear esse Deus, mas o evangelho é um só. Sabe por quê? Porque foi Deus alcançando o homem e se revelando para ele. O evangelho é um só. Anote os textos aí, eu vou citar. Paulo em Romanos 1, 16 e 17, ele diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Agora os 17 ele mata, ele diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Paulo vai dizer que ele, Atos 20, 24, ele pregou o evangelho da graça. Mateus 24, 14 diz: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho, então virá o fim. Então o evangelho da graça, evangelho do reino. E Apocalipse 14, 6 diz que o anjo carrega um evangelho eterno. Então o evangelho é uma mensagem completa. Anote esses textos. Então, irmãos, Deus cuidou. A certeza da mensagem divina é essa. Ok? Que Deus estava se revelando a justiça de Deus no evangelho. O evangelho é a revelação. Então isso é muito precioso. Então, para a gente encerrar aqui, revelação é diferente de inspiração e de iluminação, por mais que os três estejam ligados. Joga o slide 25 para nós, Adriano, para eles anotarem. A inspiração é entender que esse material revelado, chamado Bíblia, só é possível ser registrado de maneira infalível, porque os homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a revelação é produzida por causa da inspiração. A doutrina da inspiração divina que certifica a autenticidade da Bíblia e a sua infabilidade e inerrância. Quer dizer, a Bíblia só é autêntica, só é infalível, só é inerrante por causa da inspiração. Porque em todo, olha lá, todo de caixa alta, em todo o processo escriturístico nós vemos Deus Pai como autor, Jesus como manifestação da palavra e o Espírito Santo como inspirador. Nada mais é que obra do Espírito Santo, possibilitando aos escritores registrarem, isso é inspiração, o propósito soberano de Deus se auto-revelar. Aí você pode estar fazendo uma pergunta, faz uma pergunta aí, nas suas anotações. Pastor, como crer na revelação? Como crer na Bíblia? Como crer na inspiração, pastor? Porque meu vizinho lá não crê. Aí nós entramos na última doutrina, iluminação. Joga para nós, Adriano. Irmãos, nós dependemos da terceira obra do Espírito Santo. Como crer na revelação inspirada? Como que eu vou crer que a Bíblia é a revelação? Que Cristo é a revelação? Como que eu vou crer que foi inspirado? Não é com você. Não é com o pregador. É com o Espírito Santo. Nós só cremos por causa da iluminação. Iluminação é uma obra do Espírito. Abre para nós aí, deixa eu ver alguém aqui que está online. Abre para nós, Kedman, lá de Palotina. Palotina tá na casa? Tá calor aí? Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Lê para nós, Kedman. Olha o que é iluminação. Será que a Kedman está aí? A nossa aluna de Palotina, Paraná.
Se a Kedman não tiver, eu vou pedir pro pastor John. Johnny, abra Salmo 119, 18. Quando você achar, pode dizer oi e ler. Irmãos, esse versículo é o versículo que você tem que orar todo dia antes de abrir a Bíblia. Por quê? Só antes do Johnny ler. A Bíblia é a revelação. A inspiração foi o processo. Mas nós temos que entender que quando esse livro chega em nossos ouvidos e mãos, para nós crermos, entendermos e praticarmos, nós precisamos da terceira obra do Espírito Santo, que é a iluminação. Lê para nós, Johnny. Salmo 119, 18. Eu estou aqui, pastor. Então leia, Kedman, Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Joga para mim, Adriano. Olha isso, irmãos. Olhe para mim. Você, a Bíblia é a revelação. O processo que isso chegou até nós foi inspirado. Só que quando esse livro chega na nossa mão, ou hoje, né, pessoas têm se convertido escutando a Bíblia no Deezer. Quando chega no nosso ouvido e na nossa mão, nos nossos olhos, nós ainda dependemos do Espírito Santo. Abre os meus olhos para que eu enxergue, desvenda, tá ali, iluminação, irmãos, como diz ali, ó, é lançar luz para que possamos enxergar, é fazer a luz brilhar. Ilumina. Ai, pastor, eu tive uma revelação aqui no texto, eu enxerguei o que nunca ninguém enxergou. Não. Iluminação é Deus mostrando que já está ali. Se nós fizéssemos o exercício aqui, eu mandasse o Adriano apagar essas luzes, você ia ver quão escuro ia ficar aqui. Esse cenário já existe, estaria tudo aqui, mas eu não enxergaria. Sem o auxílio do Espírito Santo, eu não consigo crer, aceitar, entender e praticar a Bíblia como ela é. Eu preciso do Espírito Santo, então não é mudar o sentido do texto, não é encontrar um sentido oculto no texto. Iluminação é Deus acender a luz, abrir os meus olhos. Eu queria distribuir alguns textos aqui. Eu queria que a Gésari, você está online? Gésari que está cada dia com mais iluminação do Espírito Santo. Abra para nós Efésios, capítulo 1, o 17 e o 18. Isso é iluminação. Ilumina os olhos do meu coração. Eu, com a Bíblia aberta, preciso do Espírito para aceitar, viver, praticar, compreender as verdades espirituais. Efésios 1, 17 e 18, Gésari. É forte demais, irmãos. Isso é iluminação. Mesmo em posse das respostas eternas e da revelação especial, por causa da queda, a nossa limitação espiritual, cognitiva, nós precisamos do Espírito Santo. Deus acende a luz e faz eu enxergar, e aceitar, e praticar. Efésios 1, 17 e 18, alguém pode ler? O Edson, do PG Zadok, você abre lá para nós? O que é iluminação? Enquanto o Edson abre ali. É entender que nós não estamos em total condição espiritual para entender, compreender as Escrituras e aceitar como palavra de Deus. Aqui não está falando de entender no sentido da gramática. Aqui está falando de receber como palavra. Isso só acontece com o auxílio do Espírito Santo. Isso se chama iluminação. Não é iluminação, não é para você entender o texto na exegese do gramático histórico. Isso o Jô Soares consegue fazer. Isso o Karnal consegue. Um teólogo adúltero pode entender o texto. Eu estou dizendo de abrir os olhos e eu aceitar como palavra e dizer, Espírito Santo, eu quero viver. Efésios 1, 17 e 18, Ed. Iluminação, anote aí uma definição, Marco Pastor, é entendimento espiritual para ver a verdade de Deus no texto. Pode ler. Efésios 1, 17 e 18. Irmãos, é ver a verdade de Deus no texto.
Pode ler quem está aí com... Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos dos vossos corações, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então isso só Deus pode fazer. Você entende que a iluminação não é uma revelação nova, não é um mistério escondido, não é, é o ministério do Espírito Santo trazendo entendimento espiritual para você ver a verdade de Deus no texto, receber, provar do poder que há nela e praticá-la. É o que aconteceu com aqueles homens. O pastor José Carlos tem uma mensagem lá no Rogate TV, o colírio para os olhos, quando no partir do pão, ele fala, cara, quando ele falava, nosso coração pegava fogo. E os nossos olhos se abriram. Lembra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Lucas capítulo 24. E quando Jesus expunha toda a Torá, os olhos deles se abriram e eles compreenderam. O que é iluminação? Anota aí, Letícia. Tira um print meu. Marca lá o pastor. Iluminação é o convencimento produzido pelo Espírito Santo que ninguém mais consegue erradicar do coração e da mente do crente. Ninguém consegue entrar dentro de mim e arrancar o que o Espírito Santo iluminou. Aquilo que eu enxerguei no texto. Não adianta vir com história, não adianta querer falar que no hebraico não era assim, não adianta querer falar que não sei o quê. Não adianta. O Espírito acendeu a luz. Aleluia. É o convencimento perpétuo do Espírito Santo. É o perpétuo entendimento. Não tem o perpétuo socorro? Não tem como, irmãos. O que é iluminação? Faça um teste na sua casa, aperta aí, ó, a tomada aí. Tudo escuro, tudo está ali, mas você não enxerga. Quando o Espírito, ó, acende uma luz e deixa brilhar. O que é iluminação para a gente encerrar? Mas você está entendendo? Revelação é a Bíblia, é Cristo. Inspiração é todo esse processo de confecção desse material. Agora, quando esse material está na nossa mão, nós precisamos da iluminação. Eu gosto da melhor definição, anote aí. Iluminação é o ministério do Espírito Santo, aplicando em nosso coração e mente as verdades espirituais. É o Paráclitos. Nós vamos ter uma matéria de paracletologia. É o Paráclitos, o advogado, né? Aquele que está sempre do lado. Lembra o hino? Divino companheiro no caminho, tua presença. O Espírito Santo é o advogado da lei, está sempre do lado. Ele é o conselheiro, ele é o ajudante. Ele nos ensinaria todas as coisas. Vamos ver se isso é verdade? Abra lá comigo no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João. Não, eu abri no 16. Eu vou ler o 16, eu queria que a Carol Becker tá aí, Carolzinha? Carol está grávida. Abre aí João 14, 26, segura aí pro pastor. João 14, 26. Eu vou ler João 16, do 12 ao 14. O Paráclitos. Agios Paracletos. O Espírito Santo, divino. Aleluia. João 16, 12. Olha o que é iluminação. É entender que quando nós lemos o texto, lembra que o William falou domingo? Só estou nas palavras do mestre. A Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor junto. E quem que está ali com a gente? O Espírito Santo. Então, quando nós lemos o texto, Deus está conosco. Olha o que diz João 16, 12. Tenho ainda muito para vos dizer. Eles tinham feito o seminário 3 anos com Jesus. Mas vocês não podem suportar agora. Porque não é o entendimento cognitivo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Eu tenho uma boa notícia. Coloca aí, hashtag, ele já veio. Aleluia. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito não vai revelar coisa nova. O Espírito não vai trazer um mistério oculto. Não, irmãos, ele pega na nossa mão a palavra aqui, guiar. Ele não vai obrigar. O Espírito Santo não obriga ninguém. Ele guia. Ele pega na mão daqueles que nasceram de novo. Que tem um coração, que são como nascido do vento. É ou não é?
E ele fala, Tiago, vamos por aqui, ó. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele não vai pregar uma nova verdade. Ó, irmãos, tem uma nova verdade. O outro evangelho de Jesus Cristo. Se segura na cadeira que vem coisa nova. Não, não vem coisa nova. Quando vier, pôr o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Olha que lindo. Pois não falará por si mesmo. Olha o Espírito Santo. Nem mais dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vai anunciar. Aleluia. Carol, João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ai, pastor, mas será que os discípulos não tomaram muita servita na época de Jesus? Mascaram folha de junco e acabaram esquecendo? Irmãos, é tão lindo que tem a passagem de Atos 20 que Paulo, lembremos as palavras do nosso Senhor Jesus. Que melhor coisa é dar do que receber. Você vai em todos os evangelhos, você nunca viu isso. Mas o Espírito Santo, opa Paulo, registra. Irmãos, fiquem tranquilos, o Espírito lembraria todas as coisas. E ele ensinaria da verdade. O conselheiro, o advogado. Aleluia. Então, irmãos, é a garantia, a iluminação, anote isso, é a garantia que o autor está presente para a gente entender e obedecer. 1 Coríntios capítulo 2, aqui eu encerro. Abra aí comigo. 1 Coríntios, quem já ouviu assim? Nem olhos vírus, nem ouvido vírus. Já viu aquele meme? Com todo respeito, irmãos, eu sei que a gente fala que esse é o céu, mas vamos ver se é. O céu começa a se abrir. 1 Coríntios, não é Coríntios, tá? Capítulo de número 2, a partir do verso 9. Quando você achar, diga glória. Quem não achou, diga socorro. 1 Coríntios 2, 9. Ah, pastor, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano. Deus tem preparado lá no céu. Ainda antes era no céu. Agora o cara diz que é na próxima campanha. Vamos ver o que Paulo está dizendo? 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, já está citando o que está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, naquela época. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é aqueles que Deus ama. Mas olha o versículo 10 comigo. Mas Deus nos revelou, está revelado, pelo Espírito, a iluminação, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe o homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está. Você conhece você mesmo. Senão o próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, tudo com E maiúsculo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Mistério, irmão, só aquele irmão tem acesso. Não. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo falou, eu falo essas palavras do Espírito, está registrado no santo cânon, pelos apóstolos, a doutrina, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com quem são espirituais. Versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não adianta você querer socar na cabeça do cara. Ele conhece o gramático, o histórico, ele acha lindo. Ele diz que a tradição cristã traz um alento, mas ele não consegue. Agora, porque são loucura. E não pode entendê-la, porque se discerne espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Eu queria saber o que passa na cabeça de Deus. Quem pode instruir ele? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Posso ouvir um glória aí, irmão? Isso é iluminação. O que é iluminação? Quando cair lá na prova.
É Deus lançando luz. É o ministério do Espírito Santo. Revelação é a Bíblia. Inspiração é o processo. Iluminação é para que eu e você venhamos receber. Irmãos, o entendimento dessas três doutrinas diante desse fato assombroso, inexplicável e amoroso, Deus se revelando nas Escrituras. Sabe o que nos resta? Só me resta agradecer. A Bíblia não é uma informação. Anote isso. Marca o pastor lá. Tira um print. A Bíblia não é uma informação. Ela é a revelação. A Bíblia não é uma informação sobre Deus. Ela é a revelação. Que revelação é essa? É a revelação que enxuga toda lágrima. A Bíblia não é uma informação. Ela é a revelação que enxuga toda lágrima, que dá esperança para viver aqui e a maior certeza esperançosa do porvir. A Bíblia é a palavra de Deus para mostrar para mim e para você exatamente o que Deus é. Bibliologia, irmãos, é para a gente amar mais a Bíblia. Nunca deixar de estudá-la, de lê-la. Não abra mão do contato com a revelação, porque Deus entregou para nós tudo o que Ele é. A Bíblia, irmãos, é essa revelação. Nós temos alguns minutos, vamos prosseguir. Então você entendeu? Revelação, inspiração e iluminação. E agora nós entramos na aula. Joga lá para nós, Adriano. Próximo slide. Vai guardando sua pergunta para o final, tá bom? Como que foi o processo para que esse livro sagrado chegasse até nós? Quando cair lá na prova, quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Pega o detalhe. Não é quanto tempo faz que ela foi escrita. Quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Há algumas pequenas variações de comentários, mas o consenso geral da academia é cerca de 1.600 anos. Por quê? Porque o primeiro livro foi escrito 1.500 a.C., ou Gênesis, ou o livro de Jó, né? Algum livro desses, 1.500 anos, e o último livro foi no fechamento do cânon do Novo Testamento, ou a Epístola de João, ou o Apocalipse. O consenso é que seja o Apocalipse. Então, de 1.500 a.C. a 100 depois de Cristo, dá um tempo de quanto? 1.600 anos. Então a Bíblia levou 1.600 anos para hoje ficar empoeirada na nossa prateleira. Diga, tá amarrado, pastor. Então, joga para mim aqui, Adriano. Então, esse texto que nós temos na mão, nós vamos ver a questão das traduções, da história do cânon, já tem 3.500 anos de história. Lá de quando foi escrito Gênesis até os dias de hoje. Então, quando alguém chegar e dizer assim, eu tenho uma nova revelação, diga, não, a nova revelação já tem 2.000 anos. E a antiga revelação já está com 3.500 anos. Beleza? Então, a Bíblia levou 1.600 anos. Quando cair lá na prova, o que você vai responder? Isso daí. Quantos autores ou escritores, o Adriano vai jogar lá para nós. Lembra que nós falamos que a Bíblia tem um autor com A maiúsculo e 40 autores ou 40 escritores. Então lá, claro que também isso varia um pouquinho, né? Então, mas é cerca de 40 autores. Olha o milagre. Pessoas em diferentes épocas, diferentes circunstâncias, diferentes contextos, mas que conseguiram ser usados por Deus para registrar. Quem foram os escritores da Bíblia? Quem eles eram? O que faziam? Joga para mim aqui, Adriano. Irmãos, nós vamos ver, por isso que a Bíblia tem que ser interpretada, né? 3.500 anos, diferentes homens, épocas, contextos. Vocês vão receber uma tabela lá com as funções deles, as profissões. Mas, por exemplo, Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele era letrado em toda a ciência do Egito, ele era um legislador, mas também era pastor lá com Jetro. Então, Amós, você vai ver que ele era um pastor, um boiadeiro, um colhedor, né, de sicômoros, aquela figueira brava, ok? Então, irmãos, Davi era um poeta, um guerreiro, um homem que tinha os dois lados do cérebro aguçado, né? Tanto para as artes, mas conseguia matar
como quem mata sei lá o quê. Irmãos, ele era pastor, poeta, profeta, rei. Nós temos autores como Josué. Quem era Josué? Era um soldado, que depois se torna general. Nós temos homens como Esdras, que era um escriba. Nós temos homens como Daniel. O que Daniel era? Daniel era uma das mentes brilhantes da sua época. Alguns comentaristas vão dizer que ele falava mais de 20 idiomas. E ele é a figura de um estadista. Ele se torna ali, né, um dos 3 senadores do império. Irmãos, pessoas preciosas. Mas nós temos Pedro, que era um pescador. Um empresário da pesca, bem sucedido, mas pescador. Nós temos Paulo, que era fariseu, teólogo, filósofo, dotado de uma capacidade. Nós temos Lucas, o médico amado. Nós temos Mateus, que era um cobrador de impostos. Ficava com a pranchetinha do Império Romano. Enfim, irmãos, o autor foi Deus, mas os escritores foram mais de 40 homens. Tá? Aí tem gente que fala assim, a Ju, que está aqui na nossa turma presencial e fazendo o convite. Se você quiser vir no presencial, nós temos uma turma aí. Na última aula eu vou dizer, gritam aí, eles vão levantar a mão e... Irmãos, as pessoas falam assim, a Bíblia foi escrita por homens. Agora você vai dizer, foi por 40, não foi por um. Queria que Deus usasse cavalos, sua besta. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Nenhuma mulher foi usada para escrever a Bíblia. Você tem que entender o contexto. Naquela época as mulheres não eram alfabetizadas, tá? Era um pouco mais difícil a mulher ter esse tipo de acesso, tá bom? Então a Bíblia foi escrita por homens que trouxeram verdades divinas. Então por isso que a Bíblia está recheada. Ela está recheada do entorno humano e cultural. Por isso que numa outra aula do Capacitando a gente ensina sobre a interpretação. Qual que é o desafio de ler a Bíblia? É você interpretar, é extrair o caráter divino, os princípios de Deus, os mandamentos divinos, a doutrina, como o William pregou ontem para nós. Interpretação é trazer o real sentido despido de cultura local. Senão você vai pregar só o Oriente Médio e não vai pregar Jesus. Por isso nós temos que ter outras matérias que o Capacitando promove. O milagre da escrita é esse, irmãos. 40 homens em diferentes épocas, contextos. Alguns deles nunca se conversaram, mas os escritores da Bíblia, eles conseguem, inspirado pelo Espírito, ter uma harmonia, uma unidade que nós vamos estudar mais para frente. Por quê? Porque foram inspirados por Deus para registrar as Escrituras. Então a Bíblia foi escrita no período de 1600 anos, por 40 autores, em línguas totalmente diferentes da nossa. Joga lá para nós, Adriano. A Bíblia foi escrita nesses idiomas. Quando cair lá na prova, Juliana Oliveira, quais idiomas que a Bíblia foi escrita? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Eu queria já distribuir alguns textos. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Tá bom? Eu queria que o pastor José Carlos abrisse para nós em Isaías, capítulo 19, versículo 18. Eu queria que o Felicão abrisse em 2 Reis 18, do 26 ao 28. Eu queria que a Isadora Schutz abrisse em Daniel, capítulo 2, versículo 4. E eu já queria deixar aqui também que a Lila abrisse em Apocalipse 1, 8. Segura aí. Então, o Antigo Testamento foi escrito em 2 idiomas, hebraico e aramaico. E o Novo Testamento em grego. Lê para nós, pastor, Isaías 19, 18. Isaías capítulo 19, 18. Está chovendo forte, eu não estou conseguindo ouvir. Nós estamos te ouvindo. Pode ler. Isaías 19, 18. Chove chuva, chove sem parar. Isaías 19, 18. Nem a chuva pode apagar essa palavra.
Isaías 19, 18, para a galera ver aí como que era chamado aí o hebraico. Será que caiu? Felicão, enquanto o pastor Zé Carlos se prepara, lê para nós 2 Reis 18, 26 ao 28. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Zebná e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Então, irmãos, quando fala na Bíblia judaico, é o hebraico, tá bom? Então são línguas, as línguas que nós estamos vendo aqui, são as línguas do registro da Bíblia, elas vieram de famílias semíticas, tá? De Sem, e de indo-europeias, tá? O grego. Então o hebraico, aramaico, siriaco aqui, né? Então o hebraico é a língua oficial até hoje no Estado de Israel. Na Bíblia chamam de judaico. É um hebraico moderno, mas o aramaico ainda é falado em poucos lugares do mundo. Talvez só lá na Síria, numa região vizinhança da Síria por cristãos, tá? Porque Jesus falava aramaico. E o grego ali é o grego koiné, não é o demoniquê, tá? Não é o grego clássico, é o grego do povão. Quem ficou com Daniel 2,4? Olha que interessante que diz ali. Daniel 2,4. Era a Lila? Então os astrólogos É você. responderam Pode ler, Isa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Ó rei, vive para sempre. Canta o sonho aos teus servos, e nós interpretaremos. Corta aqui para mim, Adriano, um pouquinho. Só para você tentar entender assim a porcentagem, né? O aramaico, ele começa a se tornar a língua no cativeiro babilônico. Então, Daniel, por exemplo, quais são as partes que tem certeza que foi escrito em aramaico? Tem partes em Esdras, Jeremias e Daniel. Daniel é a maior porção em aramaico, anote aí. Ela, segundo os comentaristas, né? Eu não sei porque meu aramaico não está muito... Mas desse texto que a Isadora Schutz leu, Daniel capítulo 2, versículo 4, até Daniel 7, 28, é aramaico. Então foi uma língua desenvolvida no cativeiro. No Daniel 8 já volta para o hebraico, ou o judaico antigo. Então 97% mais ou menos do Antigo Testamento é hebraico. 3% é aramaico. Na época do Senhor Jesus, o falar era aramaico. Porque a galera volta, como nós vemos ali, ela já volta falando aramaico. Então o hebraico também é conhecido como a língua de Canaã. Pastor José Carlos, tá aí, pastor? Você pode ler Isaías 19, 18? Para ver se é verdade o que eu estou falando? Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Então, sempre quando você vê na Bíblia língua judaica, língua de Canaã, são essas línguas que vieram de Sem, semítica que nós falamos, né? Então essas línguas, e também a escrita, né? Então a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A hebraico e aramaico, a nossa aqui é da esquerda para a direita, né? Essas daí é da direita. Um dia você pode comprar uma Torá, você vai ver. É da direita para a esquerda e é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Então, é muito interessante todo essa forma, né? Então o aramaico ele era a língua comum da Palestina após o cativeiro. Por isso que depois do cativeiro, você vai ter aula com o pastor Josué no próximo módulo,
E quando eles voltam do cativeiro, Esdras tem que ler a Bíblia em hebraico e precisa que interprete. Está lá em Neemias capítulo 8. Depois você pode ver essa curiosidade. Então, o aramaico era a língua falada na época de Jesus. Jesus ele usa várias expressões. Então, geralmente Jesus falou as palavras no aramaico e foi escrito em grego. Por exemplo, o William pregou domingo sobre Mateus 5,18. Quando diz assim que nem a menor letra, nós aplicamos como tio, né? Ou pingo do i, lá no original é como se fosse o J. Era a menor letrinha do aramaico, será tirada. Então o aramaico era popular. Gálatas, por exemplo, Gálatas 4,16, Romanos 8,16, quando diz Abba, pai, é uma palavra em aramaico. Então você consegue ver isso na Bíblia. O grego do Novo Testamento, só a título de curiosidade, ele não é o grego clássico dos filósofos, né, dos helenistas, mas ele é o grego koiné, K-O-I-N-E. Koiné ou koiné. Era o dialeto popular das ruas. Por quê? Porque era a linguagem do povo. E o evangelho, então os comerciantes, os familiares, eles falavam o grego koiné, que todos entendiam. Então a Grécia, por que em grego, pastor? Por isso que quando o pastor prega eu não entendo nada, é grego, não. É que a Grécia, vocês lembram lá do filme do Alexandre o Grande, né? 3º século antes de Cristo, o cara começa a dominar, por mais que depois entre o Império Romano, a cultura já tinha se espalhado. Então o grego, ele era a linguagem mundial antes de Cristo chegar. Foi tudo pavimentado. Então o Novo Testamento, ele é escrito em grego, koiné, esse grego popular impactado pela cultura. Quem ficou com Apocalipse 1:8? Só para a gente mostrar isso. Eu, pastor. Pode ler, Lila. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Apocalipse 1:8, ele está usando as duas letras do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O alfabeto grego, o grego koiné, tinha 24 letras. O alfa era a primeira letra, o 24ª letra era o ômega. Ok? Então o Novo Testamento traz, por isso que às vezes quando o pregador está falando aqui na igreja, não é porque ele é metido, essa palavra no grego, não é que mudou o sentido, a gente só quer entrar na profundidade da palavra. Então, por exemplo, irmãos, uma coisa que crente não gosta de ouvir, um dia eu vou falar aqui na igreja, sobre ecumenismo. Tá amarrado, pastor, porque ecumenismo virou um sinônimo de misturar religiões, mas não, ecumenismo, eu estava falando para a Letícia hoje, começou lá em 1910, em Edimburgo, na Escócia, quando as igrejas evangélicas queriam se conversar. Ecumenismos, né? Mundo civilizado. 2 palavrinhas no grego que significa como se fosse trazer para o centro da casa. Então, assim, cada um, em vez de ficar no seu cômodo, então as palavras vão ter... então é isso. Porque não é porque eu dei um significado para uma palavra que na etimologia dela nasceu assim. Ok? Então é muito legal quando você tem ali um dicionário, e isso é fácil. Hoje você tem muitas coisas. Beleza? Adriano, para a gente fechar aí para as perguntas, acho que tem que fechar essa parte mais prática. Então nós estamos vendo quanto tempo, a língua, se tiver dúvida vai anotando, o material usado. Vou falar para nós, Adriano, próximo slide. Anota aí, quando cair na prova, quais, você vai receber vídeo lá do Dr. Rodrigo Silva, materiais utilizados para escrever a Bíblia. Acho que não foi, Eliade. Aê. Quando cair lá na prova, cite os materiais utilizados para a escrita da Bíblia. Anota lá, Thelminha. Por isso nós temos a gíria aqui, ó. Creio nos humildes de coração aberto que absorve os papiros. Ficam mais esperto. É por isso que a pessoa pega nos bolsos e fala os pergaminhos. Abre a câmera ali, Adriano. Deixa eu mostrar os pergaminhos. Tem os pergaminhos do Mar Morto. Nós vamos estudar, ó. Esses aqui são os pergaminhos do DH, ó. Sempre quando eu vou dar aula, eu tenho que ir atrás dos meus pergaminhos. Se você um dia me der um notebook, um tablet, vai se acabar essa tradição aqui, ó. Mas tá aqui, ó, os pergaminhos, ó. Então, pergaminhos. Volta lá, Adriano, para eles anotarem. Então, qual é o material usado pela Bíblia? Basicamente esses daí, ó. Papiro, pergaminho, ostraca
da onde vem o ostracismo, né? Cerâmica e pedra, né? Teve algumas coisinhas lá, principalmente os 10 mandamentos. Então, o que era o papiro? Você vai receber material de apoio com ilustrações, tá bom? O papiro era aquela espécie de junco, aquela que era tirada tipo uma cana, que crescia nas margens do rio Nilo, lá no Egito. Lá na casa do Ministério da Record você vai ver, era uma planta grande, de 3 a 7 metros. Então foi a primeira ideia de papel que a gente teve na história da humanidade, tá? Então o papiro, ele era, você vai receber lá, vá no grupo do WhatsApp, você vai ver lá. Lá mostra como que o papiro era feito, né? Eles pegavam o miolo, tiravam a casca, fazia tipo uma cola, colavam umas folhas, ficava tipo rolo, então era um papel, tá? Então era um papel que foi usado. Com o desenvolvimento, começaram a fazer o pergaminho. O que é o pergaminho? Você vai ver lá também. Geralmente o pergaminho, quando nós entramos nas matérias ali de manuscritos, os pergaminhos já era de couro, então pele de animal, então tinha uma durabilidade maior. Então os pergaminhos ali eram um registro muito usado, principalmente no Novo Testamento. Na época do Novo Testamento já estava popular a questão dos pergaminhos, tá bom? Então se organizava também em rolos, tá? Não era igual hoje. A ostraca ali que nós falamos eram pequenas, como se fossem pranchetas, cardenetinhas. Carta de Filemão daria para ser escrito numa ostraca, que é uma cerâmica, né? Então os gregos usavam esses cacos e registravam, né? Era um material mais resistente. Então até hoje, na arqueologia se acha escritos. E nós vamos ver como é interessante que você acha lá um pedacinho de Jeremias e bate lá com o pergaminho. Quer dizer, isso é maravilhoso, irmãos. Então, pela resistência, se acha isso até hoje, tá bom? Tem uma parada muito legal. Então, esses são os materiais básicos, né? E a pedra, que tem ali os 10 mandamentos e alguns pedaços. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Queria que você anotasse. Nós vamos passar um vídeo e voltamos com as dúvidas, tá bom? Só dá um joinha aqui, Letícia, se o vídeo estiver ok. Aquele vídeo gostoso do reverendo Solano Portela, resumindo, o que acontece quando uma igreja, ontem o William pregou sobre isso, assista a pregação lá, Vida Comunitária parte 2, Doutrina dos Apóstolos. O que acontece quando uma igreja volta a valorizar a Bíblia? Olha que interessante, e nós voltamos com as dúvidas. Manda aí que o Félix vai estar anotando todas. Vem para cá, Brasil, capacitando. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas escrituras sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. Ó, ele está lendo a revelação que faz a seção 5 de Westminster. As suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade divina, autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Também uma declaração, né, uma frase aqui, quilométrica, bem ao estilo da época, mas o que é que está falando aqui essa seção 5? Ela está dizendo que o testemunho da igreja fiel, né, testemunho da igreja, a igreja fiel, a igreja que se baseia na Bíblia, que prega a Bíblia, é uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela traz apreço e reverência pela palavra. Uma igreja fiel que prega a palavra, ela produz apreço e reverência pela palavra. Ela demonstra também a excelência do conteúdo e a eficácia da doutrina. As pregações e o ensino que flui de uma igreja fiel
elas estão sempre exaltando e as pessoas são convencidas de que ali nós temos, nesse livro, algo excelente. Como diz o Salmo 19, coisas que são mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel, excelência do conteúdo e eficácia da doutrina. Às vezes nós nos esquecemos disso, nós não somos pragmáticos, ou seja, nós não agimos porque pensamos que alguma coisa vai funcionar ou não, mas muitas vezes, na ânsia de nós termos o nosso proceder pautado por princípios, nós esquecemos que as coisas de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus funcionam. Eles não são camisa de força, mas eles representam o que há de melhor para nós e Deus quer o melhor para nós, sim. Então, a eficácia da doutrina, o que Deus requer é o que há de melhor para nós. O que Deus nos comanda são aqueles caminhos mais perfeitos ao nosso caminhar. Pelo testemunho da igreja, nós também somos levados a compreender a majestade do estilo e a harmonia. A Bíblia, tantos autores ali reunidos nesses livros, mas ela tem uma harmonia, um tema predominante, uma progressão de conhecimento que vai sendo construído em cima de conhecimento prévio. E um estilo que faz com que nós, a mais simples das pessoas, entenda também e com profundidade. Então é algo realmente que se sobressai, que não tem nada comparável em outro livro, em outra literatura. Pelo testemunho da igreja, nós também vemos o escopo do todo e a revelação de que só há um meio de salvação, só há um nome no qual há salvação, que é Jesus Cristo. Não existem vários caminhos, mas Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém consegue reconciliação com o Pai, ninguém vai ao Pai senão através dele. Pelo testemunho da igreja, nós entendemos, compreendemos outras excelências incomparáveis e a completa perfeição da Bíblia. Mas notem, a sessão termina com aquelas palavrinhas que estão lá no fim, dizendo: contudo, você tem o testemunho da igreja que produz tudo isso. Mas, contudo, a nossa plena persuasão, a certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém de operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. É algo que é operado em nós pelo Espírito Santo. Por isso que muitas vezes nós temos que deixar a palavra falar por si. Não vai depender do nosso poder de argumentação, da construção lógica que nós fizermos de nossas palavras. Às vezes a gente está tentando discutir, arguir a veracidade da palavra de Deus com colegas de trabalho, com outras pessoas, com vizinhos, com familiares que não aceitam, e a gente está tentando argumentar, construir os argumentos de tal maneira que ele seja pressionado a aceitar essa verdade. Mas é a palavra que vai testemunhar dela própria, pela operação do Espírito Santo. E é por essa razão que às vezes aquelas pessoas de grande inteligência ou entendimento acadêmico, elas passam ao largo e não aceitam, e pessoas simples aceitam a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhou naquelas vidas, mas também outros que têm grande formação acadêmica, quando o Espírito Santo toca em suas vidas, eles verificam que todas as doutrinas aqui ensinadas se encaixam, estão atreladas umas às outras, e você não pode descartar uma delas tentando preservar o resto. É algo que você recebe
recebe com alegria na sua inteireza. Aleluia. Irmãos, como é bom ver o mestre falando, né? Reverendo Solano Portela. É isso que acontece quando a escritura é colocada no seu devido lugar. Felicão, alguém tem alguma pergunta? Se for dessa aula eu respondo. Se formos falar um pouquinho mais para frente, eu dou aquele spoiler e respondemos na sequência. Sim, pastor. No texto de 1 Coríntios 2,16, de quem Paulo estava falando quando ele disse: nós, porém, temos a mente de Cristo? Estava falando de nós. Todo crente iluminado pelo Espírito, eu tenho que pegar todo o contexto. Ele vem falando que o Espírito Santo, e nós vimos outros textos que mostram que nós recebemos. Então, ali está no coletivo, né? Então, nós conferindo coisas espirituais com quem são espirituais, com essa presença do Espírito Santo, nós vamos começar a pensar como Cristo. Nós vamos entender a palavra. Nós vamos agir conforme, né? É uma consequência lógica. Então, somos nós. Não são alguns iluminados, são os iluminados. Nós somos iluminados, porque Efésios vai dizer que ele ilumina os olhos do nosso coração. Então é a doutrina da iluminação. Nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então somos nós, a igreja. O mundo não pôde receber esse Espírito, mas quem nasceu de novo. Agora o cara pode estar dentro da igreja barracão e não ser regenerado. Aí eu não sei. Mas nós aqui, nós temos a mente de Cristo. Somos nós mesmos. Então, se foi registrado no cânon, não é a igreja de Corinto apenas. É nós. É a doutrina, como Ilha pregou ontem. A doutrina dos apóstolos. Aí também tem do pastor Marcos de Maringá. Ele está perguntando se vamos disponibilizar os slides no grupo do WhatsApp. Vamos sim. Geralmente no final, né? Porque a gente vem construindo, aí a gente joga tudo, você vai poder consultar tanto os slides, suas anotações e o Santo Espírito na hora da prova, tá bom? Vai ser jogado sim. Mas olhem lá as apostilas, tem muito mais. Os slides, na verdade, são os tópicos, né? Mas vai poder sim. Tem outra pergunta aqui. Pastor, material ostraca. Repete, por favor. Tem algo a ver com 2 João 2,27? Sobre o ensino? Abre lá o texto, Felicão. Eu não sei. O material é uma cerâmica, né? O que está escrito em 2 João 2,27? Tem alguma coisa ligada a... Vamos ver aqui no meu pergaminho. Aqui tem uma parada aqui, quer ver? Ó, Bíblia de Lutero. Sobre o ostracismo, eu sei que a palavra ostraca, cerâmica, ela foi usada depois. Vê lá, o que está escrito, Félix? Na verdade, ele juntou duas perguntas. Uma era só repetir o material da Austrália. É cerâmica. É uma cerâmica, era um caco de barro, na verdade, que os gregos usavam como se fosse uma cardenetinha, se fosse hoje, para anotações breves, né? Aí a segunda aqui... 1 João, na verdade. Tá. 1 João. O que diz lá? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Se você pegar o contexto,
Se pegar o contexto, está falando exatamente disso, dessa iluminação, né? Essa unção é o Espírito Santo que vai testificando. Tá? A pergunta é qual? Se ali também se aplica a iluminação? Primeira João 2. Vamos ver aqui. Dois 27? Uhum. Aqui ele estava falando aqui, isso, que aqueles que negam Jesus Cristo, né? Aqui era o gnosticismo, que era filho. Então quer dizer, aquela pessoa que não quer aceitar a encarnação. Aí ele vai usar aqui, ó, estas coisas eu escrevi acerca dos que enganam, né? E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, isso mesmo. Então agora Deus não unge mais coisas, Deus nos ungiu. E não tem necessidade que alguém vos ensine, mas que a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira. Aqui não está dizendo que não tem mestres, mas é exatamente isso. Quando o William pregou ontem, a unção que há em nós testifica. E não é mentirosa. Como ele ensinou, assim permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos confundidos na sua vinda. Então, aquele espírito, porque a unção é um selo. O que Paulo vai dizer? Que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Então, a garantia que nós não vamos ser enganados. Né? Tem gente que está com medo da marca da besta, mas quem tem a unção não é enganado. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica é isso mesmo. Pode ser uma aplicação, sim. Tem outra, pastor. Uhum. Sobre o aramaico. Uhum. O aramaico é um dialeto criado no período do cativeiro na Babilônia? O aramaico era uma língua dos povos babilônicos. Todas as raízes desses povos, né, semitas lá dos 100. Então, os historiadores vão dizer que o povo volta do cativeiro falando o aramaico. Mas é tudo da mesma raiz, é como se fosse, de idioma eu não lembro agora como é que fala, mas tipo assim, o português, o espanhol, sabe quando a língua é do mesmo tronco? O grego é das línguas indo-europeias, que daí vem do norte da Índia, Ásia Menor, que daí derivou as línguas da Europa. Então é do mesmo tronco, né? Então o povo volta com o aramaico e ele vai se tornando... Então a Bíblia foi escrita um pouquinho ali depois do cativeiro em aramaico, mas ela na época de Jesus era muito falada. Ok? Talvez o pastor Josué vai trazer mais detalhes disso. Qual é o material ostraca ou óstraca? É cerâmica, caco de barro. São pequenas porções, tá, irmãos? Daí não foram... São pequenas porções, é como se fosse uma cardenetinha. Esse é um dos materiais mais achados pela arqueologia por causa da sua durabilidade, né? Por mais que nós temos mais de 5.000 pergaminhos, manuscritos, né? Ali de pergaminhos, a ostrarca ela mostra coisas interessantes, assim. Pedaços assim da escritura que bate com os pergaminhos. Então a ostrarca e a pedra são os menores, né? A maioria foi papiro e pergaminho que a gente tem hoje. Enviado um link ali no chat. Enviado um link ali no chat do Wikipédia falando um pouco sobre isso. Ah, fechou. Temos mais perguntas. Então fechou, pessoal. Então, que Deus abençoe, marca lá a fotinha do pastor. Semana que vem estamos indo para a reta final. Já vou trazer de antemão que não vamos terminar a semana que vem. Aí eu vou conversar com a secretaria ou no carnaval a gente tem aula, ou eu gravo uma aula e no carnaval a gente disponibiliza para que a gente possa entregar todo o conteúdo. Aí você vai ter 10 horas de bibliologia. Mas é importante que você leia os materiais que foi enviado, veja os links dos vídeos, que aquilo vai trazer um enriquecimento e um complemento ao que nós estamos falando. Semana que vem a gente vai entrar nos temas centrais, no assunto central,
nas divisões de Antigo e Novo Testamento, na questão do cânon do Antigo Testamento, por que a Bíblia católica é diferente da evangélica, e na formação histórica, que está aqui nesse livro, né? Principalmente, de História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, que vai trazendo como que o cânon, né, foi sendo formado e é fechado no 3º século, ou já 4º século, lá no concílio de Cartago, ou concílio de, depende da interpretação, mas lá no ano 367 depois de Cristo. E aí se fecha o cânon, e aí nós temos esses 66 livros. E nós vamos ter uma pinceladinha sobre as principais traduções, um pouquinho de manuscrito, um pouquinho de curiosidades bíblicas. Então, as próximas 2 aulas a gente encaminha bem para você ter uma noção geral da Bíblia, e aí você ajude a divulgar o Capacitando, que em março já começa a aula de introdução ao Antigo Testamento, tá bom? E depois Pentateuco, e aí começa a coisa a andar. Beleza? Pessoal, que Deus abençoe vocês, amo vocês, e não se esqueça, hein? Segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui, às 20 horas. Deus abençoe, é nóis.